Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo Micro-organismos e a saúde. Estamos vendo como que esses micro-organismos podem nos causar doenças. Falando sobre a dengue, chikungunya, zika, febre amarela, que é causada por um vírus transmitido por meio do mosquito Aedes aegypti. Vamos continuar vendo aqui um pouquinho sobre isso. Para entender melhor esse assunto, observe o ciclo de vida do Aedes aegypti ao lado. Veja como que funciona. O mosquito adulto, olha aqui, mosquito adulto, feioso, bota os seus ovos em local com água, ok? Lá na água começa a nascer o filhotinho, se desenvolver, saiu lá da pupa e então fez o mosquito, certo? Como os mosquitos colocam seus ovos em água parada, a maneira mais eficaz de evitar a transmissão de dengue, chikungunya, zika e febre amarela é eliminando os focos de água parada. Assim, o ciclo de vida do inseto é interrompido. Além da eliminação dos focos de água parada, outra medida importante no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é evitar a picada desses mosquitos. Como que a gente pode evitar a picada? Com o uso de repelentes no corpo ou aqueles sprays para matar mosquitos, certo? Continuando aqui, vamos no Para Saber Mais e vamos falar sobre uma pandemia. Pandemia por coronavírus é declarada pela OMS. OMS significa Organização Mundial de Saúde. Entenda o que muda. A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do novo coronavírus. Já foram registrados 118 mil casos em 114 países, com 4.291 mortes. A grande maioria foi registrada na China, onde a epidemia começou, mas com surtos atualmente mais ativos na Europa, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Inclusive com casos de transmissão interna entre pessoas sem histórico de viagem para locais mais atingidos. Então vamos ver agora o que é uma pandemia, o que faz algo se tornar uma pandemia. Segundo a OMS, uma pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas não têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa em várias partes do mundo, além do esperado e de forma muito rápida. Então é quando a mesma doença atinge muitas cidades do mundo e de maneira muito rápida. E essa doença vai de pessoa para pessoa. Então aí temos um caso de pandemia. Nós tivemos na história um caso de pandemia que foi a gripe espanhola, que foi aproximadamente uns 100 anos atrás. Vamos à nossa sessão com a lupa na mão. Você já ouviu falar em sarampo? O sarampo é uma doença causada por um vírus e até o ano de 2016 foi considerado livre dessa doença. No entanto, novos casos surgiram a partir de 2017 e o número vem aumentando. Pesquise quais são as formas de transmissão, as formas de prevenção e os sintomas do sarampo. Então você vai fazer essa pesquisa e vai registrar aí no seu caderno, ok? Mão na massa. Circule os nomes das doenças que são causadas por vírus. Então nós temos aqui gripe, amebíase, cólera, resfriado, tuberculose, zika, leptospirose, giardíase, dengue, febre amarela, tétano e malária. Acompanhe aqui com a mãozinha do mouse.
Quais são aqueles que nós vamos circular que são transmitidos por vírus, ok? Então lá, a gripe, ela é uma doença transmitida por vírus, ok? A amebíase não é, cólera não é, o resfriado é. Lembra que nós vimos que inclusive a diferença entre resfriado e gripe? Ok. A tuberculose também não. A zika é transmitida por um vírus. Leptospirose não vimos, giardíase também não vimos, a dengue sim, também é transmitida por um vírus, a febre amarela também é transmitida por um vírus. O tétano e a malária não são, ok? Então nós vimos agora que essas doenças aqui são causadas por vírus. Continuando aqui, número 2. Muitas viroses são transmitidas por meio de vetores. Explique o que são vetores. Então, nós vimos ali, os vetores são aqueles que levam o vírus de um lugar para o outro, não é assim? Vai contaminando as pessoas, esses vetores. Então, vamos responder aqui o exercício 2. Então, exercício 2. Vetores são organismos. Vetores são organismos que carregam seres vivos causadores. Os vetores carregam seres vivos causadores de doenças. Faltou a palavrinha, né? Causadores de doenças até os hospedeiros. Como, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, ele carrega o vírus até nós, seres humanos, que somos os hospedeiros do vírus que causa dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Exercício 3. A maneira mais eficiente de prevenir algumas viroses é combater os seus vetores. As imagens a seguir representam algumas atitudes para evitar que eles cheguem até as pessoas. Escreva abaixo de cada uma o que elas significam. O que nós estamos falando aqui? Da prevenção de qual? Das doenças causadas por os mosquitos Aedes aegypti. Como, por exemplo, aqui, tampar potes com água parada, para não ter a proliferação. Não deixar a água parada acumuladas em pneus. Utilizar repelentes ou mata-mosquitos. Colocar proteção nas suas casas, se for possível, como aquelas telas anti-mosquito, ou, quando for possível, deixar fechado para que ele não entre. Nós temos aqui o exemplo de uma cama, o horário que a pessoa vai dormir, forrada, coberta por tela, ou seja, a pessoa entra ali naquele espaço e tem a tela protetora, fazendo com que o mosquito não entre e não chegue até a pessoa. E assim evita-se picadas, não é? Então, continuando aqui mais um pouquinho. Opa, deixa a professora diminuir mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que são bacterioses. O que seriam bacterioses? Essa palavra bacteriose se refere a bactérias, não é? Então veja aqui. Embora as bactérias sejam fundamentais para manter em harmonia o ambiente e tenham grande importância industrial, estima-se que metade das doenças que ocorrem nos seres humanos seja causada por esses micro-organismos. Alguns exemplos de bacterioses são pneumonia bacteriana, tuberculose,
meningite, botulismo, hanseníase, tétano, cólera e leptospirose. Veja bem, pessoal, as viroses causadas por vírus, bacterioses causadas por bactérias, ok? Para vocês fazerem essa associação e não se esquecerem. Vamos ver ali o que é a pneumonia bacteriana, porque nós vimos que tem a pneumonia que pode ser causada por uma gripe ou um resfriado mal cuidado, ok? Pode acabar levando a pneumonia. Essa doença é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A transmissão da doença ocorre pelo contato com objetos contaminados e pessoas doentes. A pneumonia tem tratamento e pode ser prevenida por meio de vacinação. Os principais sintomas da pneumonia bacteriana são tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar e fadiga muscular. Então veja aí o cuidado com questões de higiene, manter as mãos lavadas, limpas, não ficar tocando o rosto, olhos, nariz, boca. Quando você conversar com uma pessoa, manter um pouco da distância, porque a pessoa ao falar vai emitir aquelas gotinhas de saliva e essas gotículas podem estar contaminadas. E quando eu toco nos locais, eu pego nos objetos, eu posso pegar um objeto que está sujo, contaminado pela bactéria. Então eu lavo a minha mão com água e sabão, já é o suficiente para matar a bactéria da pneumonia, por exemplo, e assim eu não me contamino. Olha quantas doenças eu posso me prevenir fazendo esse processo de higienização. Tuberculose. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta o sistema respiratório. A pneumonia também vai lá no sistema respiratório, a tuberculose também. A doença é transmitida pelo ar ao transportar as gotículas de saliva do doente. Sintomas como tosse com eliminação de catarro e sangue são comuns. Isso acontece porque os vasos sanguíneos existentes no pulmão se rompem. Para evitar a transmissão da doença, além de evitar ficar próximo de pessoas doentes, é importante manter os locais limpos e arejados. Há para essa doença um tratamento bastante eficiente, mas o doente não pode parar de tomar os remédios quando os sintomas desaparecerem, pois a doença pode voltar ainda mais intensa que na primeira vez. Veja que aqui é algo bem importante de se falar. Muitas pessoas estão com qualquer tipo de doença, até mesmo um resfriado ou uma gripe. Tomam o medicamento indicado pelo médico, já baixou a febre, já não estou mais sentindo dor, para de tomar. E aí sabe o que acontece? Aquela doença que não está curada, ela vai voltar ainda mais forte, ela vai permanecer, porém agora vão aparecer sintomas mais fortes. Mas a tuberculose, uma doença mais grave ainda, vai voltar mais intensa. Observe aqui essa imagem, falando dos sintomas da tuberculose: fadiga, perda de apetite, dores no peito, fraqueza, suor noturno, febre, tosse com sangue. Então, olha aqui, a pessoa que está contaminada, falando ou espirrando ou tossindo próximo a alguém, está fazendo o quê? Eliminando gotículas de saliva. Estão vendo aqui a imagem das gotinhas de saliva? E nessas gotinhas aqui, essas gotículas, estão todas contaminadas com a bactéria que causa tuberculose. Veja que o pulmão da pessoa, essas gotículas branquinhas aqui, ó, são a infecção. Olha lá, os bronquíolos, os brônquios, o pulmão direito da pessoa, e aqui nós estamos mostrando o pulmão esquerdo, ok? Que está infectado. Então, nós vimos agora, pessoal,
um pouquinho sobre algumas bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Estão vendo a presença dos micro-organismos na nossa saúde, causando doenças. Então, pessoal, previnam-se, façam aquilo que é possível para evitar todas essas doenças que vimos até agora, certo? Cuidem-se! Tchau, tchau!